Como a realidade é estruturada? Para Platão, a realidade é composta de formas eternas e imutáveis. Essa é a verdadeira essência de tudo. Tudo, na verdade, é estático. Já para os astecas, a realidade é um fluxo constante de energia sagrada, chamada Teotl, onde tudo está em movimento, tudo está em transformação e nada é fixo. Será que é justo se apoiar apenas na filosofia produzida em Atenas para entender o mundo? Ou a filosofia feita em Tenochtitlan também pode nos ajudar a entender as complexidades humanas e até minimizar nossas dores? Vamos explorar nesse vídeo as diferenças entre a filosofia ocidental e a filosofia asteca. Quando eu falo sobre os astecas, eu estou me referindo, na verdade, aos mexica, já que os astecas não eram apenas os mexica, mas também os povos que faziam parte do império liderado por Tenochtitlan. Os mexica são os mais conhecidos e estudados, e são o grupo específico que fundou e liderou a civilização asteca. O termo asteca, ele foi criado no final do século XIX, mas os moradores de Tenochtitlan se chamavam de mexica ou tenoca. E a filosofia falada nesse vídeo vem dos estudos sobre eles. Vamos entender a metafísica asteca e ocidental. A metafísica é o ramo da filosofia que explora a natureza fundamental da realidade, o que é perceptível aos sentidos. Ela responde questões relacionadas à existência, ao ser, ao tempo, ao espaço, à casualidade e à possibilidade. Para os astecas, a realidade toda é feita de Teotl. Para eles, o Teotl é uma energia sagrada, um poder e uma força que permeia tudo. Você tem essa energia, a árvore na sua casa tem essa energia. Teotl para eles é algo impressionante, digno de reverência, ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. Teotl não é vida nem morte. Teotl não é sagrado nem é profano. Tudo se revela sagrado, porque tudo é feito de Teotl. Por outro lado, a metafísica ocidental é regida por essa distinção, onde algo é bom ou ruim, algo é morte ou vida, algo é profano ou sagrado. Mas no caso dos astecas, existe apenas uma única entidade ontológica, Teotl, essa energia. Tudo para eles é constituído pelo Teotl. Quando os astecas falavam sobre Teotl, eles acreditavam que tudo ao nosso redor existe porque tem a capacidade de causar efeitos, de fazer as coisas acontecerem. Ou seja, algo só é ou existe porque pode influenciar e mudar outras coisas ao seu redor. Por exemplo, uma árvore não é apenas uma árvore. Ela existe porque ela pode crescer, dar frutos, fornecer sombras, dentre várias outras coisas. Então, quer dizer que para os astecas, existir significa ser capaz de fazer as coisas acontecerem. Essa maneira de ver o mundo, onde tudo está interligado e é capaz de causar efeitos, ela é, na verdade, uma visão comum nas culturas da Mesoamérica. Não existem seres superiores e inferiores. Tudo, desde uma pedra até uma estrela, compartilham essa mesma essência divina. Nada é mais ou menos importante. Por outro lado, o centro da metafísica ocidental pensa exatamente o contrário. Para Platão e muitas religiões ocidentais, temos uma ideia de uma escala de ser, onde isso significa que algumas coisas são consideradas mais reais ou mais importantes que as outras, como em uma escada, onde cada degrau apresenta um nível de realidade ou um nível de importância. No topo da escada estão as coisas mais reais e mais importantes, e no fundo vão ter as coisas menos reais e menos importantes. Platão acreditava que existiam formas perfeitas e eternas, como a ideia de uma árvore perfeita, que era mais real que as árvores reais que vemos no mundo, que as que vemos são apenas cópias imperfeitas. Ele desenvolveu a teoria das formas ou das ideias. Platão acreditava que existia um mundo separado, imutável, onde residiam as formas perfeitas e eternas. Essas formas são as versões ideais e perfeitas de todas as coisas que existem no mundo físico. Por exemplo, além das várias árvores que vemos no mundo, existe a forma ideal de uma árvore que é perfeita e imutável. Nas religiões ocidentais, as hierarquias são semelhantes.
Por exemplo, seres divinos ou espirituais estão no topo, eles são mais reais e mais importantes, enquanto os humanos estão abaixo e as coisas materiais estão bem mais abaixo. O Ocidente hierarquiza as coisas, dando níveis de importância, enquanto para os astecas tudo, absolutamente tudo é preenchido de Teotl. No pensamento asteca, não há uma separação entre coisas superiores e inferiores. Tudo, anjos, humanos, animais, plantas, rochas, é considerado igualmente importante e é feito da mesma energia sagrada. Você quer ver um exemplo disso que eu estou falando? Vamos fazer um paralelo a partir das divindades. Eles têm uma divindade que é chamada Tlatelolco, que ela poderia ser descrito como uma divindade feminina e o nome traduzido seria algo como imundície sagrada. A Tlatelolco, ela está associada a elementos que muitas culturas consideram sujos, profanos, como muco, sangue, sêmen, excremento. No cristianismo ocidental, essas coisas são frequentemente vistas como impuras, como profanas. No entanto, os astecas tinham uma compreensão ecológica profunda que reconhecia que esses materiais sujos são essenciais para a vida. Por exemplo, sem excremento, as plantas não poderiam crescer, porque excrementos são fertilizantes. Então, esses elementos são sagrados porque eles são vitais para a vida e eles desempenham um papel crucial na ecologia do cosmos. Sem os excrementos não há vida. Não existe para eles uma distinção entre o sagrado e o profano, como é comum nesse pensamento ocidental. Para os astecas, tudo é sagrado, incluindo a sujeira no chão, os excrementos. Cada coisa, por mais desordenada ou bagunçada que possa parecer, era considerada essencial, portanto sagrada. O que é considerado profano no Ocidente, para os astecas é simplesmente um elemento necessário e integrado no ciclo da vida, na ordem cósmica asteca. Na visão asteca, a sacralidade ela não está baseada na limpeza ou na pureza, mas sim na contribuição de cada elemento para o equilíbrio e sustentabilidade do universo. E aí você deve estar pensando, mas e Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, ou o Tlaloc, que é o deus da chuva? Se eles não tinham hierarquia, por que existem tantos vestígios arqueológicos para essas divindades? E para entender isso, a gente precisa ter em mente que a visão asteca do mundo é holística. Isso significa que eles viam o universo como um grande todo interconectado e tudo afeta e influencia tudo ao seu redor. Nada é isolado, tudo está interrelacionado, como um grande organismo ou uma vasta ecologia. E claro que ecologia é uma palavra que a gente usa, mas para ficar mais fácil para entender. E esse holismo, ele se opõe a uma visão fragmentada do mundo, que é comum em muitas filosofias e ciências ocidentais, onde as coisas são frequentemente analisadas separadamente, sem considerar suas conexões. Eu vou dar outro exemplo de divindades. Vamos para os panteões. Em muitas tradições ocidentais, um panteão é um grupo de deuses distintos, cada um com a sua própria personalidade, domínio e história. Pense nos deuses gregos ou romanos, como Zeus ou Júpiter, que são seres conscientes com poderes específicos e histórias individuais. Esses deuses habitam um mundo que é fragmentado, com cada um controlando diferentes aspectos da vida e da natureza. Zeus controla o céu, Poseidon controla o mar. Por outro lado, os astecas tinham a visão de que tudo é animado por aquela força sagrada Teotl. Só que quando os primeiros franciscanos e dominicanos chegam ao México, eles tentaram entender a religião asteca usando o que eles conheciam, que era o panteão romano. E assim eles começaram a associar várias divindades astecas a deuses como Júpiter e Mercúrio. Só que essa interpretação estava errada. As divindades astecas não são realmente deuses nesse sentido ocidental. Elas são, na verdade, nomes dados a diferentes agrupamentos de processos naturais. Por exemplo, uma divindade asteca poderia representar as forças naturais associadas à chuva, fertilidade ou a guerra. Mas ela não era vista como um ser separado, com uma personalidade própria. Essa força não é um ser consciente ou uma divindade agente, mas sim uma energia viva, dinâmica, que permeia toda a existência. Tudo
árvores, oceanos, montanhas e até mesmo pessoas está animado pelo Teot e possui algum tipo de poder, porque tudo está em constante movimento e mudança. E essas divindades têm tanto Teot como qualquer outro ser. E para entender as divindades astecas como Tlaloc e a Quetzalcoatl, a gente precisa dessa abordagem diferente. Primeiro porque não existe separação entre natural e sobrenatural, não existe um véu que separa o mundo dos deuses do nosso mundo. Tudo no mundo, incluindo o que a gente chama de sobrenatural, está presente aqui e agora e tem essa energia sagrada que é o Teot. Então o Tlaloc, por exemplo, ele não é um deus separado que vive em um reino distante. Em vez disso, Tlaloc é um nome dado a um agrupamento de processos e energias relacionados à chuva. Da mesma forma que o Quetzalcoatl, ele representa um outro conjunto de energias e de processos. E esses nomes, eles são atribuídos conforme as necessidades rituais dos astecas. Por exemplo, durante uma seca, os rituais vão ser direcionados ao trazedor da chuva, que é uma manifestação dos processos naturais associados à chuva. Os rituais astecas eram formas pelos quais os astecas participavam ativamente no cosmos. Os astecas acreditavam que os seres humanos tinham o poder de afetar o mundo e fazer as coisas acontecerem através das suas ações rituais. Eles acreditavam que o Teot, ele interagia entre si. Então, quando eles realizavam um ritual para o Tlaloc, eles estavam engajados diretamente com essas energias da chuva, tentando influenciá-las para trazer a tão necessária água, e não como um ser superior de outro mundo, mas sim interagindo com o Teot em outra energia, em outro ser. A visão asteca do mundo, ela é holística e ambígua. Os diferentes aspectos da realidade estão todos interligados e se fundem em um grande todo. Não tem distinção clara entre diferentes processos ou energias. Por isso que nomes como o Tlaloc e o Quetzalcoatl, eles são úteis para fins rituais, mas no final das contas eles representam parte de um universo vasto desse sistema de energia que é o Teot. Então, ao contrário da visão ocidental tradicional, que vê os deuses como entidades distintas, separadas, a visão asteca entende essas divindades como aspectos interconectados de uma realidade que é unificada. Difícil de entender isso, né? Isso porque a nossa visão ocidental precisa que o mundo seja fixo e mutável para ser entendido. Caso contrário, está errado. Na filosofia ocidental tradicional, a realidade é vista como composta por coisas fixas, permanentes. Acredita-se que algo é realmente real se for imutável e eterno. Por exemplo, as formas de Platão e a ideia de Deus. Elas são consideradas perfeitas justamente porque elas nunca mudam. Essa é uma visão que valoriza a permanência, a imutabilidade, como sinais de realidade verdadeira. E daí vem as nossas crenças de amor eterno, de estabilidade. Pensamos que o ideal é encontrar algo que nunca mude, que seja constante e permanente. E isso reflete nas nossas expectativas de relacionamento, na vida por uma busca estável, onde que tudo vai estar sempre no lugar certo, porque só é real se não mudar. Se mudou, não existe. Você nunca sentiu dificuldade quando não conseguia enxergar a concreticidade de algo? Eu já. E isso vem dessa metafísica ocidental, esse modo de ver o mundo. Em contraste, a filosofia asteca vê o mundo de uma forma bem diferente. Para os astecas, a realidade é um processo contínuo, um fluxo constante de energia em constante mudança. Para os astecas, ser real é mudar, mover-se, transformar-se. Tudo no universo está em um fluxo constante. E essa é a ideia central para sua metafísica. As crenças ocidentais nos vendem a imagem de um reino superior como o céu, onde nada muda, tudo é perfeito e eterno. Para os astecas, isso seria uma ilusão. Para eles, o mundo é o real. Um lugar de constante mudança e transformação. E essa é a verdadeira natureza da realidade. Na visão asteca, a verdadeira sabedoria está em aprender a navegar nesse fluxo. A vida genuína, a humanidade, é maximizada quando se entende como manipular e mover-se adequadamente dentro desse fluxo. Cara, e como que esse único pensamento pode minimizar dor e sofrimento e tristeza? Eu acredito que uma das maiores dores humanas é a busca pela estabilidade, pelo fixo.
Imagina pensar que você é feliz e completo quando consegue se manter nesse fluxo de mudança. Ao invés de pensar que deve estar sempre na busca de algo que nunca vai mudar. A única constante na vida é mudança. Um outro aspecto importante é a noção de que a realidade é ilimitada e ambígua. Na metafísica ocidental tradicional, como na filosofia de Platão, acredita-se que há uma única maneira correta de ser. Platão ele vai falar das formas puras, como o azul puro, que é apenas azul e nada mais. Essa visão sugere que há uma ordem única e clara no mundo, e que a ciência deve descobrir essa ordem. Ambiguidades são vistas como falhas no nosso conhecimento, não como características do próprio mundo. Para os astecas, no entanto, a realidade é intrinsecamente ambígua. Por exemplo, a dualidade entre vida e morte. E a gente pode entender melhor quando a gente olha para essas máscaras encontradas no norte da cidade do México. Essas máscaras, elas representam a ideia de que vida e morte são mutualmente emergentes, mutualmente independentes, mutualmente complementares, formando uma dualidade unificada. Em outras palavras, a morte emerge na vida, a vida emerge da morte. Sem morte não há vida e sem vida não há morte. E esse é um ciclo eterno. A vida e a morte, elas estão sempre um constante vai e vem. A vida surge da morte, a morte surge da vida. Existe um surgimento mútuo, complementar. Além disso, há uma luta constante entre a vida e a morte. A morte momentaneamente domina, mas nunca extingue a vida completamente, pois não haveria vida sem morte. Da mesma forma, a vida tenta dominar a morte, mas não consegue e nem pode eliminá-la permanentemente. Essa batalha constante entre vida e morte é uma relação complementar que vai e vem. Não há um propósito final ou um último destino. Apenas um ciclo interminável entre vida e morte que continua sempre. Um exemplo desse ciclo interminável está claro nas estações da natureza. Inverno, primavera, verão. Inverno, primavera, verão. E de novo, inverno, primavera, verão. E de novo, e de novo, e de novo. Simplesmente continua, certo? Não tem um ponto final, é cíclico. Lembram quando eu falei que para os astecas não existe uma hierarquia de bem e mal que privilegia um aspecto da realidade sobre outro? Esse é um ótimo exemplo. Diferente de muitas cosmologias ocidentais que postulam uma progressão do caos para a ordem ou do nada para a criação divina, no começo não havia nada. Os astecas acreditavam na coexistência eterna de dualidades. Desde o início, vida e morte sempre existiram e sempre existirão, sem que um seja privilegiado sobre o outro. Essa visão se baseia na ideia de uma dualidade unificada e dinâmica. Em vez de uma metafísica do ser, os astecas tinham a metafísica do devir, onde a essência da realidade está no constante processo de transformação. Essa alternância constante entre ser e não ser cria um terceiro estado, que é o de devir, o processo de mudança contínua. Tentar entender a realidade como apenas ser ou apenas não ser seria uma simplificação inadequada, pois a verdadeira natureza do cosmos é esse fluxo constante de transformação. E uma diferença fundamental entre a visão asteca e ocidental está na ausência de uma moralidade dualista de bem e mal. Na religião metafísica ocidental, bem e mal são considerados conceitos que estruturam a nossa compreensão de mundo. Para os astecas, no entanto, essas distinções elas não eram relevantes. Eles viam a morte não como algo bom ou como algo mal, mas simplesmente como parte da vida. O equilíbrio e o desequilíbrio eles são vistos como partes de um processo dinâmico. O equilíbrio para os astecas não é um estado estático, mas é o resultado de um constante ajuste entre desequilíbrios, diferentemente da noção grega de um ponto fixo de harmonia ou de virtude, como o meio termo ideal. Então, basicamente, a realidade para os astecas é um devir constante, uma dança entre opostos que se complementam, se transformam continuamente. Eles acreditavam que essa dinâmica era a verdadeira natureza do cosmos, onde todas as coisas, desde a sujeira até as divindades, eram sagradas, interconectadas. Isso cria uma visão do mundo onde o sagrado e o profano não são separados, mas eles fazem parte de um todo único, dinâmico. E o legal é que se você aplicar essa ideia à sua vida, como por exemplo em objetivos profissionais, você vai notar uma
diferença grande na visão ocidental e as visões astecas. Se você viver pela visão ocidental, você sempre vai querer alcançar um ponto onde que vai estar tudo perfeito, com as virtudes que você acha que devem estar presentes. E elas devem ser presentes o tempo todo, imutáveis. Isso vai te frustrar, porque nada é perfeito o tempo todo. Tudo muda. Por outro lado, se você adotar a visão asteca, você vai entender que o equilíbrio é o resultado de constante ajuste de desequilíbrios. Você sempre vai precisar ajustar algo ou mudar algo. Os desequilíbrios são normais. Eles não são erros carregados de julgamentos. São só a vida. E é o seu papel ajustar eles, porque o mundo é assim, tudo tá sempre mudando. E isso me dá mais paz do que sempre me sentir frustrada por nunca conseguir encontrar o meio termo ideal. O mundo é feito de paradoxos, e os astecas sabiam disso. Um outro paradoxo legal sobre culturas diferentes está nos Argonautas do Pacífico Ocidental, onde o líder político do grupo não é o que mais ganha, e sim o que mais dá. Você já imaginou uma sociedade onde o líder é elegido assim? E mais, que fazem viagens marítimas longuíssimas entre outras ilhas e não tem nada a ver com capital comercial? Se você quer entender esse paradoxo, é só clicar no vídeo que vai aparecer aqui.